Esse vídeo é dedicado a todos aqueles que não passaram no vestibular. O nosso canal Português Papo Cabeça é dedicado a todos vocês que estão se preparando para provas de concurso, em especial o vestibular. Todo ano no vestibular existem candidatos que passam e outros que não passam. Se você passou, parabéns, mas se você não passou, a nossa dica principal é: não desista. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa aula está sendo postada na quarta-feira, 15 de janeiro. Anteontem foram publicados os aprovados e reprovados na prova do Enem do ano passado. E como todo ano, houve quem passou e quem não passou. Parabéns para quem passou, mas para quem não passou, a nossa dica é: não desista. Se você se dedicou ao estudo de forma correta, você fez o possível para ser aprovado. Mas eu sugiro que você não fique paralisado frente ao teu erro. Não encare esse erro como um fracasso definitivo. Parece um fracasso, mas foi apenas um erro. Aprenda com esse erro e não o cometa mais. Vamos lançar por enquanto uma pergunta: onde você errou? Eu não tenho como responder isso por você, até porque nesse momento eu estou dando aula para milhares de pessoas. E cada caso é um caso. E digo mais, mesmo que eu te entrevistasse para saber como você estudou, eu não seria a pessoa certa para identificar o teu erro. Essa pessoa certa é você, melhor do que eu, melhor do que qualquer outro professor. Talvez se eu convivesse diariamente com você, talvez se eu fosse teu terapeuta, saberia identificar o teu erro. E eu diria que mesmo assim, se eu dissesse para você onde você errou, eu teria muito mais chance de errar do que você. Porque ninguém te conhece mais do que você mesmo. Agora eu quero comentar um absurdo que eu já vivenciei. Um professor de cursinho preparatório para concursos falou para a turma inteira: se vocês querem passar, dediquem-se unicamente ao estudo. Agora, se vocês não querem passar, entrem no curso de violão. Então eu pergunto para esse professor: como é que você fala isso para pessoas que você nem sequer conhece? A maioria dessas pessoas você não sabe nem o nome, mesmo para um aluno que não passou. Quem é você para dizer que ele não passou porque estava fazendo um curso de violão, se você não conhece metade da vida desse teu aluno? Tudo bem que pode ter sido esse o motivo da não aprovação, mas a única pessoa que pode saber com certeza porque não passou é o próprio aluno. Não um professor que nem sequer sabe o nome desse aluno. E vou dizer ainda para esse professor: o aluno que segue esse teu conselho medíocre, dependendo de quem for, pode interromper a aula de violão e com isso entrar em profunda depressão. E se isso acontecer, nada em sua vida tende a dar certo. Nada, eu estou incluindo a preparação para o concurso. Eu não estou generalizando, estou apenas falando de algo que pode acontecer. Agora eu vou dizer o que eu, Pedro Brandão, acho.
Um concursando ou um vestibulando que abre a mão de fazer uma aula de violão ou de qualquer outro instrumento está agindo como se estivesse colocando a si mesmo de castigo por causa do concurso. Eu prefiro acreditar que essa pessoa é suficientemente adulta para fazer uma aula de violão ou qualquer outro instrumento como lazer, sem que isso prejudique os estudos. Mas reparem isso que eu coloquei na legenda agora, sem que isso prejudique os estudos. Esse candidato se conhece melhor do que eu o conheço. Então, se ele resolver interromper por causa de um vestibular ou concurso a aula de violão, é porque ele sabe que isso é o melhor que ele faz. Eu não conheço pessoalmente esse candidato, logo não posso dizer o que é melhor ele fazer. Quem pode dizer isso com precisão é ele mesmo. Sobretudo, muitos vestibulandos que passaram já disseram veementemente que um candidato não consegue fazer bem a preparação se abrir mão de ter um lazer. Sim, o lazer também é importante. Então por que esse lazer não pode ser uma aula de violão ou de qualquer outro instrumento? Claro que pode. Pense nas pessoas que você conhece que venceram na vida. Será que essas pessoas só cometeram acertos durante todo o processo? Com certeza não. Essas pessoas cometeram muitos erros, passaram por fracassos até finalmente chegarem onde chegaram. Essas pessoas não tiveram sorte, e sim tiveram sucesso porque tiveram coragem de errar. Agora que você já sabe que errou, o importante é seguir em frente. Faça isso outra vez até conseguir. Tenha perseverança. Segue um quadro. A beleza da alma reluz quando um homem suporta com dignidade um infortúnio depois do outro, não porque não os sinta, mas porque é um homem de disposição firme e heróica. O que vocês acham disso? A reprovação no vestibular pode ser um infortúnio, mas se você suportar com dignidade, vai estar sendo uma pessoa de disposição firme e heróica. E é exatamente daí que vai reluzir a beleza de tua alma. A propósito, vocês conhecem essa citação? Posso adiantar que foi um grande sábio que falou isso em outra época, em outra cultura, mas o impressionante é o quanto isso continua válido para os dias de hoje. Se vocês não sabem quem disse isso, eu vou responder agora. Quem disse isso foi o Ari. Sim, esse Ari que viveu nos primórdios da civilização e que cometeu muitos erros. Só que um dos seus grandes acertos foi essa citação que permanece válida até hoje. Agora vamos conhecer uma citação de um contemporâneo nosso, que pelo menos até o dia em que essa aula foi gravada ainda estava vivo. O guerreiro é um constante aprendiz, aquele que não se conforma, o que não gosta de acomodação, que detesta estagnação, que não desiste do que lhe é valioso. Todos concordam com isso? Pois é, se para você a aula de violão ou qualquer instrumento é algo valioso, se você sabe que não está prejudicando os teus estudos, não há por que abrir mão desse lazer. Agora vamos ver uma tirinha de quadrinhos da série Bichinhos de Jardim, da desenhista brasileira Clara Gomes. Mesmo quando sentir que a vida parece caótica, que você está lento demais, que cada tarefa é um fardo, lembre-se
de se parabenizar. Apesar de tudo, você segue em movimento. Ou seja, pode não ter sido agora o momento em que você passou no vestibular. Só que, parabéns de qualquer maneira. Que bom que você chegou até onde chegou. Que bom que você seguiu em movimento. E eu espero que você não desista. Bem, essa foi a nossa videoaula dedicada a quem não passou no vestibular. A principal mensagem é: não desista. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.